Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2, 1. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, é comigo mesmo, viu? Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz, aqui pela minha, pela sua, pela nossa web rádio Voz do Repórter, a queridinha da internet. E você já sabe, toda semana um episódio mais do que especial do Comenta na Voz. Mas vou fazer um convite também especialíssimo hoje nesse episódio. Vai lá no site, se você estiver pelo YouTube, né? Vai no site da Voz do Repórter e dá uma olhadinha lá em todos os podcasts, todos os conteúdos em áudio da Voz do Repórter, tá? Tem lá, olha, o Foco na Voz, que é o podcast, o último podcast lançado aqui pela Voz do Repórter, com o nosso companheiro Carlos Queiroz. Dá uma olhadinha lá no Foco na Voz, hein? Conteúdo de primeiríssima qualidade, né? Nós temos episódio lá falando de marketing, episódio falando de logística, episódio falando de educação financeira, e isso com professores, especialistas, com mestres, com doutores, ou seja, conteúdo de altíssima qualidade para você, meu amigo, para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Se já estiver aqui no site, né, dá uma olhadinha aí no podcast, dá uma olhada nos podcasts, né, são vários. Tem também, claro, tem um podcast que é muito bom, né, que é o Tech Giro, que também é comigo, com o Leandro Souza, trazendo dicas, trazendo notícias, informações, análises sobre a tecnologia, sobre equipamentos, sobre softwares, né, sobre hardware também. Então, dá uma olhadinha no Tech Giro. E claro, tem sempre o podcast do Ronald Pinheiro trazendo algumas informações, também conteúdos diversos, né? E veja também a programação ao vivo da Voz do Repórter. Tem vários programas ecléticos, programas esportivos, programas musicais, tá? Então, ou seja, a rádio com um verdadeiro conteúdo diferenciado para você, meu amigo, para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado. E esse produto aqui, o Comenta na Voz, trazendo dicas, informações, análises, comentários, entrevistas, principalmente sobre o futebol, esporte em geral, né, mas principalmente sobre o futebol e sobre o futebol cearense. E é esse o assunto de hoje, final do Campeonato Cearense 2022. Para ser mais exato, finais, né? São dois jogos. Finais do Campeonato Cearense 1xBet 2022. E só lembrando, tá aqui no YouTube, deixa o seu like ou seu dislike e vou mendigar mais uma vez aí a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, compartilhe nas suas mídias, nas suas redes sociais, para que a gente possa crescer mais ainda pelo YouTube. E claro, deixar registrado aí o seu like para que o YouTube saiba que você gostou aí do nosso conteúdo, tá ok? E já sabe, né? Tá no YouTube, aqui por cima vou deixar aqui os cards, links para você acessar os outros episódios do Comenta na Voz, né? A playlist completa do Comenta na Voz, como também uma playlist do Tech Giro, seu giro tecnológico, todo esse conteúdo aqui pela rádio Voz do Repórter. Mas voltando ao assunto principal de hoje, a final ou as finais do Campeonato Cearense 1xBet 2022, que será realizada entre os times Caucaia
e Fortaleza e Caucaia. Não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, então as finais já podem ter acontecido, que aí é outro assunto que eu vou trazer para os senhores. Será que aconteceram essas finais? Que tá difícil, hein, pessoal? Data para acontecer essas finais estão difíceis. Tivemos reuniões aí já entre os clubes e a federação, mas está complicado achar data ou as datas, né, para a final, para a realização desses dois jogos, porque Fortaleza está envolvida aí nas fases seguintes, né, da Copa do Nordeste. E também já vai começar aí a Libertadores, tem também o Campeonato Brasileiro, já estamos chegando aí em meados de março, então tá complicado achar data aí para a final do campeonato, os jogos finais do Campeonato Cearense 2022. Tá complicado, hein? Por isso que hoje não posso trazer, no momento que estou gravando esse episódio do Comenta na Voz, não tenho como trazer para você, meu amigo, e para você, minha amiga, as datas, né, dos jogos dessa finalíssima do Campeonato Cearense, que pode ser aí um tetracampeonato para a equipe do Fortaleza ou um campeonato inédito para a equipe do Caucaia. Já é inédito o Caucaia chegar à final do Campeonato Cearense. Então ser campeão então seria a coroação de um grande trabalho, hein? Só ressaltando aí o trabalho que foi feito na equipe do Caucaia nessa temporada. O Caucaia que está invicto na competição. Lembrando que na primeira fase, né, que eram 8 equipes, o Caucaia jogou os 14 jogos, né, que era todos contra todos em turno e retorno, ou jogos de ida e volta. O Caucaia que nos 14 jogos foram 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, fez ou marcou 20 gols, tomou 8 gols, um saldo de 12 gols. Um aproveitamento de mais de 71%, exatamente 71,43%. Então, realmente, a melhor equipe da primeira fase da competição. Com isso, né, lhe deu a permissão ou lhe deu acesso diretamente à fase semifinal. Já o Fortaleza entrou na segunda fase, que alguns chamaram de quartas de final. Você já pode ouvir aí em episódios passados do Comenta na Voz que eu falei sobre isso aí. Fortaleza que jogou 2 partidas contra o Pacajus, venceu as 2, né? Marcou 6 gols, não tomou nenhum, tem um saldo de 6, isso na primeira fase. Na primeira fase para Fortaleza, né? Na segunda fase do campeonato. Na semifinal, aí o Caucaia já estava na semifinal, o Caucaia ficou esperando aí o vencedor do confronto entre Iguatu e Ceará. E você lembra, né, que eu já falei também, já trouxe em outros episódios, que o Iguatu conseguiu classificar para a semifinal derrotando, né, o todo poderoso Ceará, já que era franco favorito a chegar à final, junto com o Fortaleza, e o Iguatu conseguiu passar aí pela equipe do Ceará nos pênaltis, né? O Iguatu perdeu a primeira partida aqui no Castelão por 2-1, venceu lá em seus domínios por 1-0 e nos pênaltis conseguiu a classificação. Então, uma semifinal de um lado, Caucaia e Iguatu. Pelo outro lado, o Ferroviário, que foi o segundo colocado na primeira fase, né? Caucaia primeiro, Ferroviário segundo, ficou esperando o vencedor de Pacajus e Fortaleza, e como eu já falei, como deu Fortaleza. Então, uma semifinal Caucaia e Iguatu, na outra semifinal Fortaleza e Ferroviário. Então aí ficou o seguinte: Caucaia venceu a primeira partida contra o Iguatu por 2-0 e na partida de volta empatou em 1-1. Então Caucaia conseguiu esse acesso, inédito acesso à final do Campeonato Cearense 2022 1xBet. Na outra semifinal, Fortaleza e Ferroviário. Fortaleza venceu os 2 jogos, 1-0 na primeira partida e 2-1 na segunda partida, ganhando também aí o direito, o acesso a disputar os 2 jogos finais da competição. E agora a gente espera aí a marcação das datas para os jogos
entre Fortaleza e Caucaia e Fortaleza, já que o Caucaia vai ser mandante no primeiro jogo e Fortaleza vai ser mandante no segundo jogo da grande final do Campeonato Cearense 2022. Preciso dizer que o Fortaleza é o favorito? Não preciso, né? Fortaleza é o grande favorito para conquistar mais um campeonato cearense. E dessa vez um tetracampeonato, ou mais um tetracampeonato, já que o Fortaleza já tem esse título, né? Tetracampeão cearense seguido, né? São 4 vezes campeão seguido. Então, Fortaleza pode repetir essa façanha. Será fácil, Leandro? Já pode entregar a taça para o Fortaleza? Não! Se fosse assim, não tinha nem jogo, né? Caucaia, eu já falei aqui e vou reforçar. Caucaia foi o primeiro colocado na primeira fase. Está invicto na competição. Não perdeu para ninguém. Vai enfrentar o Fortaleza, franco favorito. Também não perdeu para ninguém. Só que o Fortaleza entrou apenas na segunda fase. Fortaleza tem apenas 4 jogos na competição. O Caucaia tem os 14 jogos da primeira fase e os 2 jogos contra o Iguatu. Ou seja, são 16 jogos na temporada invicto. Vai ser fácil? Não. Caucaia também já é campeão? Não. A gente tem que esperar o andar da carruagem, né? Como diz o outro. A gente tem que esperar a realização das 2 partidas. Uma coisa é, Fortaleza não se encontrou ainda muito bem nessa competição. Ah, Leandro, venceu no agregado o Pacajus por 6-0. Venceu no agregado o Ferroviário por 3-1. Mas o Fortaleza não engrenou ainda no Campeonato Cearense, tá? Fez uma primeira partida contra o Pacajus fraca. O segundo jogo fez o que tinha que fazer, fez 5-0, tudo bem. Contra o Ferroviário do mesmo jeito, fez uma partida sofrível a primeira partida. Na segunda partida fez o primeiro tempo muito bom, estava ganhando de 1-0. E fez um segundo tempo sofrível. Fez um segundo tempo em que o Ferroviário inclusive merecia a vitória. Na maior parte do segundo tempo, o Ferroviário merecia a vitória. E estava muito mais próximo do Ferroviário virar a partida, fazer 2-1, do que o Fortaleza fazer o segundo gol. E acabou o Fortaleza fazendo, né? Futebol é assim. Quem não faz acaba levando. Mas o importante é que Caucaia e Fortaleza e Caucaia nessa grande final. Podemos fazer um prognóstico? Podemos, com o que a gente tem em mãos hoje, né? Um confronto mais ou menos equilibrado, né? Não vou tirar aqui a superioridade técnica, financeira, estrutural, histórica da equipe do Fortaleza. Então o Fortaleza é sim o favorito, mas a gente não pode entregar a taça ainda ao Fortaleza. Temos que esperar aí o final dos 2 jogos, mais os acréscimos aí das equipes de arbitragem, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, como eu gosto de falar. Fortaleza pode ser campeão fácil, ganhando as 2 partidas sem muitas sobressaltos, sem surpresas, tranquilidade, jogando o seu jogo, como também pode ganhar com alguns sobressaltos, com dificuldade, perdendo a primeira partida e virando a segunda partida. Ou seja, muita coisa pode acontecer, muita água pode rolar por baixo dessa ponte. O importante é que não serão jogos fáceis. O Fortaleza, como tem esse favoritismo, pode tornar o jogo fácil, mas do outro lado tem um time que está imbuído, que está motivado, que está entrosado, que vem obtendo resultados durante essa temporada e que pode sim, como a gente gosta de falar aqui no estado, engrossar o pescoço para o lado do Fortaleza. Então, cabe ao time que é favorito, cabe ao Fortaleza Esporte Clube mostrar que quer o tetracampeonato, né? Esse bitetra, se é que existe essa expressão,
quero o bitetra, né? Quero ser campeão cearense mais uma vez, invicto, se for o caso, se conseguir, né? Já que ambas as equipes chegaram invictas, estão chegando invictas na final. Então cabe ao Fortaleza, como time favorito, dizer: eu quero esse campeonato e vou ganhar, tá? Se o Fortaleza der sopa para o azar, jogar de forma displicente como fez contra o Pacajus, em alguns momentos contra o Ferroviário, aí sim o Caucaia vai ter uma chance imensa de tentar virar esse favoritismo para o seu lado. Vai ser fácil, Leandro? Não vai ser fácil, nem para Caucaia e nem para Fortaleza. O que eu posso dizer hoje é que favoritismo antes da bola rolar, inclusive, como eu já falei no início, repetindo agora, não temos nem data ainda, ou datas, né, para essas partidas, mas antes da bola rolar, Fortaleza é favorito. Vai concretizar esse favoritismo, vai reafirmar esse favoritismo só ao final das duas partidas, ou na primeira partida fazendo uma partida espetacular, vencendo por 4-5-0, aí fica difícil o Caucaia tirar na segunda partida. Mas cabe ao Fortaleza, como time grande, time de Série A, time de Libertadores, provar dentro das quatro linhas, quando a bola estiver rolando, que é realmente o favorito para ganhar essa competição. Tá em aberto, Leandro, o campeonato? Tá em aberto sim. Favoritismo claro, limpo, cristalino para a equipe do Fortaleza. Mas se fosse certo, como 2 mais 2 é igual a 4, já daria a taça ao Fortaleza. E não é bem assim. Então, tá em aberto. É difícil para o Caucaia? Muito, muito difícil. Mas são 11 contra 11, os reservas, né? No caso, hoje com 5 substituições. Então, tudo pode acontecer. Caucaia pode ser campeão? Pode. Vai ser campeão? Não sei. É difícil? Muito difícil. Fortaleza vai ganhar os jogos? Vai ser campeão? Não sei. Pode ser? Pode. Fortaleza é favorito. Mas a gente espera aí pelas partidas para a gente cravar aí quem é o campeão cearense 2022. Caucaia, título inédito, ou Fortaleza, tetra campeão cearense. Vou deixando claro, Fortaleza é o grande favorito. Fortaleza larga na frente como grande favorito. Caso de aposta, eu não aposto em futebol, mas se eu apostasse em futebol, apostava as minhas fichas no Fortaleza Esporte Clube. Tá ok? Então, era esse aí o assunto que eu ia trazer hoje que trouxe hoje para você, meu amigo, para você, minha amiga, telenauta, internauta conectado aqui no Comenta na Voz. Já sabe, né? Toda semana um episódio novo do Comenta na Voz, mas também toda semana episódio novo do Foco na Voz, o nosso outro podcast aqui pela Voz do Repórter, tendo à frente o nosso companheiro Carlos Queiroz. A cada 15 dias o nosso Tech Giro, seu giro tecnológico. Temos também vários conteúdos. Tá no site da Voz do Repórter? Dá uma olhadinha aí na programação, ouve, procura, marca na sua agenda toda a programação da Voz do Repórter. Está pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, coloca aí o link nas suas mídias, nas suas redes sociais, espalhe para todo mundo aí o nosso Comenta na Voz, ok? Então vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus, até a próxima semana com mais um episódio inédito do Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast
Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.